Bom dia, a paz de Cristo Jesus. Eu quero trazer hoje uma mensagem que o Senhor me mostrou em sonho. Deus me mostrou essa mensagem em sonho essa noite. E eu quero trazer aqui para cada um de nós, para pensarmos juntos naquilo que Deus disse. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor, por estarmos na Tua presença. Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. Tem misericórdia, Senhor, pelas nossas faltas. Nos ajuda a caminhar na Tua presença. Tem misericórdia, Senhor, nos ajuda e nos aproxima de Ti. Não retire de nós a Tua presença, o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nos ensina, nos mostra o caminho, a verdade e a vida que é Cristo Jesus. Nos ensina a andar pelo caminho. Nos ensina no caminho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor me deu primeiro em Ezequiel, capítulo 35, que é a profecia contra o monte Seir. Diz: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. E dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te porei em assolação e espanto. As tuas cidades porei em solidão, e tu te tornarás em assolação, e saberás que eu sou o Senhor. Pois que guardas inimizade perpétua, e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada no tempo da extrema iniquidade. Por isso vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Meditando nesses primeiros versículos, o Senhor manda Ezequiel profetizar contra o monte Seir, porque não foram ajudar a Israel. No tempo da extrema iniquidade, que Israel foi alcançado com a espada, eles não foram ajudar, pelo contrário. Diz aqui, olha, pois tu guardas inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel. Tiveram inimizade com Israel e não o socorreram, não o ajudaram. Então isso, para Deus, foi um motivo dele chamar Ezequiel a profetizar contra o monte Seir. Por quê? Porque vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te preparei para sangue, porque não aborreceste o sangue. Porque não foram ajudar, porque deixaram derramar o sangue. O Senhor diz: então preparei para vós sangue. A mesma coisa que vocês não aborreceram, que vocês não socorreram, não ajudaram quem precisava de ajuda. Ezequiel, capítulo 20, o Senhor também me deu. Eu vou ler a partir do versículo 10. E os tirei da terra do Egito, e agora é a mensagem para o povo de Israel. E os tirei da terra do Egito, é que eu voltei um pouquinho, porque Deus primeiro me deu a palavra no Ezequiel 35, falando acerca da inimizade, não ajudar aquele que está, mesmo que seja o tempo da iniquidade, porque Israel estava no tempo da iniquidade, extrema iniquidade. E a gente vai ver agora em Ezequiel 20 o que eles estavam fazendo que estava aborrecendo a Deus. Então eles estavam em extrema iniquidade e Deus mandou o juízo por causa da justiça dele. Só que aí Deus profetiza mais à frente contra
o monte Seir, porque não vieram socorrer, ajudar a Israel, porque deixaram de se derramar o sangue, tiveram inimizade com Israel. Então, mesmo que seja o tempo de extrema iniquidade, Deus chama os filhos dele, o povo dele, aqueles que são dele, a não terem inimizade, a amar, a andar segundo a lei do Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. E eu vou chegar lá, nessa parte, em Gálatas capítulo 5. Foram 3 passagens que Deus me deu no sonho. Ezequiel 35, Ezequiel 20 e Gálatas capítulo 5. Ezequiel capítulo 20, versículo 10. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo os homens, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Não andou nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo o homem, viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante os quais os fiz sair. Por amor do nome dele, do nome de Deus. O próprio Deus falou, por amor ao meu nome, eu os não consumi no deserto, não destruí totalmente, para que o nome do Senhor não fosse profanado no meio das nações. Porque Deus tirou Israel do Egito para os levar a uma terra boa que Deus tinha separado para eles. Mas eles rejeitaram os estatutos de Deus, rejeitaram o caminho do Senhor. Então, e profanaram com idolatria. Então o Senhor diz, por amor do meu nome, eu os não consumi. E Deus dá a oportunidade, perdoa e dá a oportunidade dos mais moços, da geração seguinte, entrar nessa terra. Só que toda aquela geração que se rebelou, foi contra Deus, adorou outros deuses e não creu no Senhor, porque eles não creram quando Deus disse, vai e toma a terra que eu vos darei. Eles não creram, então eles não puderam entrar nessa terra, não tiveram parte dessa terra, mas a geração seguinte, sim, teve parte. Só que essa geração, como nós vamos meditar agora na palavra, seguiu os mesmos caminhos dos pais. Vamos lá. Versículo 15. E contudo levantei a mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, falando ainda dos pais, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Por quê? Porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. O coração andava após os seus ídolos. O coração andava para o pendor da carne, e o pendor da carne leva à morte. Versículo 17. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto, não andeis, falando aos filhos agora, não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Não faça aquilo que os seus pais estão fazendo, aquilo que os seus pais fizeram e praticaram. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos, diz o Senhor, e guardai os meus juízos e executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem
viverá por eles. Eles, porém, profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a mão, e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais o fiz sair, para que o nome do Senhor não fosse profanado, dizendo: Deus fez eles sair do Egito para matá-los no deserto. Deus, conteve a mão por amor do nome do Senhor, por amor do próprio nome, que é o nome do Senhor. Também levantei a mão para eles ao deserto, para os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras. Por quê? Porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Cumpriram as mesmas coisas dos pais. E aí o Senhor os espalhou sobre as nações das terras, o povo de Israel. A gente vê quando eles entram na terra prometida e Deus os fala que aquela terra que é boa, se eles andassem nos juízos, nos estatutos de Deus, eles permaneceriam naquela terra e seriam abençoados naquela terra. Mas eles preferiram abandonar o conselho do Senhor e seguir segundo os estatutos e os juízos dos pais, andar segundo aquilo que os pais fizeram, que desagradou ao Senhor, que era o pendor da carne. Então o Senhor os espalhou nas nações. Eu quero trazer lá agora em Gálatas capítulo 5, que diz sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Versículo 16, capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O Senhor nos chama a andar em espírito. Deus Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que crê no Filho de Deus não pereça, mas tenha vida eterna. Porque nós não somos justificados pelas nossas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Mas o Senhor também nos enviou o Espírito dele, o Espírito Santo, para nos guiar no caminho. E ele diz: andai em espírito, e esse espírito está com E maiúsculo, se referindo a andar em espírito, no Espírito de Deus. E não cumprireis a concupiscência da carne. Se andarmos em espírito, cheios do Espírito Santo, não cumpriremos a concupiscência da carne, porque o Espírito que nos habita nos ensina acerca da vontade do Pai. O Espírito Santo de Deus nos ensina acerca da vontade do Pai. Versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. A carne peleja contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, não andamos debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Agora vamos ver as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Me perdi aqui, calma aí. Idolatria, feitiçarias, inimizades. Lembra o que Deus tinha contra o Monte Seir? Inimizade contra Israel, que não os socorreu no tempo, mesmo que estivesse em extrema iniquidade, não os ajudou. Inimizade, idolatria, feitiçaria, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, ou seja, comer demais, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro,
como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aqui é uma carta de Paulo. Paulo escreve aos Gálatas e ele diz: quem comete essas coisas, que são pendor da carne, não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque não andam segundo o Espírito de Deus. Porque aqueles que têm o Espírito de Deus produzem os frutos, né? E quais são esses frutos? Diz aqui, ó, logo em seguida, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, porque a ira é pendor da carne, mansidão é do Espírito, temperança. Contra essas coisas não há lei. Eis, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, não anda segundo a própria vontade da carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. Anda debaixo da lei do Espírito, porque é o Espírito que nos guia. É o Espírito Santo que nos guia. E ele nos chama a amar. Ele nos chama a praticar as obras que vêm dele e ele gera em nós os frutos dele. E nós precisamos, quando ele gera em nós, frutificar verdadeiramente. Por que eu digo isso? Porque o Espírito Santo, numa situação, né, em que nos iramos, o que ele diz? Irai-vos, mas não pequeis. Né? A palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. E não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não durma irado, não durma com raiva de alguém. Vá e perdoe. Irai-vos e não pequeis. A nossa carne, as nossas emoções, têm a ira. Mas se nos irarmos, não, para não pecarmos. Como? Não agindo no momento da ira. Não indo com pedras nas mãos, não indo contra o nosso próximo, feri-lo no tempo da ira. Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, se ira sozinho, se acalma e depois vai resolver com calma e amor, com misericórdia, benignidade, bondade, com amor no coração. Mansidão. E também, quando nós andamos segundo o Espírito, nós somos guiados por Ele. Quando Ele fala, esse caminho não é bom. Você, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Aqui foi mencionado como uma concupiscência da carne, a questão da glutonaria, né? O comer em excesso. Porque tudo que é feito em demasia, se a gente machuca o nosso corpo, porque a glutonaria é algo contra o nosso corpo, a palavra de Deus diz, né, que aqueles que destroem o corpo serão destruídos. Por quê? Porque não guardaram, não cuidaram do templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se andamos segundo a concupiscência da carne, com glutonaria, e o Espírito Santo está ministrando dentro de nós, para que a gente veja o modo que a gente está comendo e para que a gente coma e beba para louvor e glória do nome do Senhor. E a gente escolhe não dar ouvidos à voz de Deus. Rejeita a lei do Espírito, a direção do Espírito e anda segundo a própria carne, segundo as próprias paixões. A gente está indo para o pendor da carne. Os que estão no Espírito precisam ouvir a voz do Espírito Santo e escolher obedecer à voz do Espírito Santo, andar segundo o Espírito, andar. Olha, os que são de Cristo, no versículo 24, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É você crucificar a sua carne com as paixões e concupiscências, com aquilo que desagrada ao Senhor. Versículo 25 e 26 para encerrar. Se vivemos no Espírito, andemos também
no Espírito. Precisamos andar no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, desejando vanglórias para nós, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E aqui encerra esse capítulo, mas eu quero acrescentar algo. Andai no Espírito, e o Espírito nos chama a amar. E esse é o mandamento do Senhor, amar. E se amamos, nós não faremos ao nosso próximo aquilo que nós não queremos que nos façam. Se amamos, nós sabemos o que nos fere. E também deduzimos que esse algo fere o nosso próximo. Então, por que fazer algo que não é segundo a lei do Espírito, que desagrada ao Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo de Deus? Andemos no Espírito, vivamos e andemos no Espírito. E Ele nos guiará. E Ele nos mostra o caminho que é Cristo. E Ele nos aproxima, nos leva a Cristo Jesus. E Jesus é que tira a nossa iniquidade. Se você está, de alguma maneira, em alguma dessas concupiscências da carne, se você tem tido inimizades contra o teu próximo, né? Não quer ser amigo, não consegue ver a pessoa, tem inimizade, não quer ajudar quem precisa, peça ao Senhor que trate isso no seu coração. Peça ao Senhor que te perdoe, que tenha misericórdia de ti. Porque quando nós reconhecemos as nossas faltas, reconhecemos aonde temos caído e pedimos o auxílio, o socorro de Deus, a ajuda para nos ajudar a abandonarmos essas práticas. Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos tratar, porque Ele repreende, o Pai repreende a quem Ele ama, o Pai repreende os filhos. Se o Senhor está te repreendendo, glória a Deus, é porque você é filho. Não rejeite a correção do Pai, mas receba com alegria e se arrependa e se volte para os caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por trazer essa mensagem ao meu coração em sonho, por me ajudar a trazê-la aqui em palavras. Senhor, que essa mensagem chegue a todo aquele que o Senhor quer. Nós precisamos dessa mensagem. Que o Teu Espírito Santo viva em nós. Que não venhamos entristecê-lo. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, nos santifica na Tua presença. Nós precisamos de Jesus. Nós clamamos por Jesus. Precisamos de Jesus, Senhor. Porque só o Senhor pode nos justificar. Só o Senhor pode nos dar vestes novas, limpas no Cordeiro Santo. Só o Senhor pode nos dar vestes novas, limpas no sangue de Jesus. Purifica-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer aquilo que nós temos, Senhor, caído. Nos ajuda a amar. Porque o Senhor é o próprio amor. Que possamos caminhar com o Senhor e aprender de Ti, Deus, que é humilde e manso, em nome de Jesus. Sara o Teu povo. Nós precisamos ser sarados, Senhor. Sara essa nação, aleluia. Nós precisamos ser sarados, Senhor. Derrama abundantemente do Teu Espírito Santo como chuva sobre toda essa nação, sobre toda essa terra. Que sejamos sarados, que haja um mover do Espírito. Aviva essa terra, Senhor. Aviva-nos. Senhor, que os ossos secos tornem a viver. Aonde a terra morta, a terra seca, onde não há mais de Ti, não há mais da Tua presença, Senhor.
Reacenda a chama, porque a chama ela só pode ser acesa pelo Senhor, não por mãos de homens. Aleluia, glória, glória a Deus, mas pelo Senhor. Reacende a chama, Pai. Vem com o teu fogo. Que haja, Senhor, vida aonde há morte. Que o teu Espírito Santo venha e nos mostre o caminho, que nos mostre Cristo, que possamos olhar para Cristo e andar segundo as obras do nosso Senhor. Praticar aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, que é amar. O Senhor nos deu a lei, que é amar. Amar ao próximo é a lei. Amar a Ti sobre todas as coisas é a lei. Que venhamos, Senhor, andar segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Senhor Jesus, vem, Senhor, sobre nós e nos justifica, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós e nos coloca de pé. Vem, Senhor, sobre nós e nos ajuda a levantar pessoas, a cuidar de pessoas, a servir ao próximo, porque o Senhor que é Senhor serviu e nos chama também a servir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Não rejeiteis a voz do Espírito, não rejeiteis a mensagem, em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor continue te direcionando, não endureça o seu coração, não tape os seus ouvidos, mas ouça a voz de Deus e caminhe segundo a voz de Deus. Amém? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, compartilhe essa mensagem. Compartilhe, não rejeite a mensagem, compartilhe para que alcance mais vidas, para que alcance aqueles que o Senhor quer, em nome de Jesus. E até mais. Se Deus quiser, até mais tarde, o vídeo da tarde. Tchau.